Povoamento da Terra, Adão. Questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a Terra. Aí vem a questão que nós temos que entender. Até porque Adão teve 2 filhos, Caim e Abel, e Sete. Caim mata Abel, vai para a terra de Nod, casa e edifica uma cidade. Então existia Nod. Ou seja, Adão é um símbolo para nós entendermos o processo evolutivo de um ponto de partida. Porque nossa mente quer saber onde começou. E Moisés, na época, ele colocou um ponto de partida. E, aliás, isso não é prioridade, é prerrogativa de Moisés. Porque os livros hindus também ensinam que teve um casal que é o primeiro. Ele só adaptou os nomes. Lembrando que Moisés era um sacerdote egípcio, ele tinha estudado e os egípcios estudavam livros indianos. Questão 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele Sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja, esse Adão que está se referindo era um grupo de espíritos que vieram para a Terra e, ao chegarem na Terra, deparam com o que tinha aqui. Ganharás o pão com o sol do seu rosto. Então, aqui no livro, não fala na transição planetária, no livro dos Espíritos, mas eu vou fazer esse parênteses da transição planetária. Algumas pessoas vão gostar, outras não vão. Mas quando Adão e Eva, simbolizando esses 2 espíritos, essas 2 pessoas primeiras que habitaram a Terra, comem do fruto proibido, veem que estão nu e têm que deixar o paraíso e vir para a Terra. Ter que ganhar o pão com o sol do seu rosto. Então vamos raciocinar. Adão e Eva são o símbolo dos espíritos que habitavam um planeta tal qual está o nosso hoje. Nós temos tablets, nós temos um conjunto de possibilidades, computadores, televisão, caminhão que dirige com um tablet. Você pega o caminhão, liga da partida, bota ele na estrada, aí em um determinado momento o tablet dá uma piscada lá, dá um sinal de alerta, aí você vai assumir o comando do volante para entrar dentro de uma cidade ou fazer pequenas manobras que vai precisar da mão humana. Mas durante a estrada todinha o caminhão andou sozinho, fez curvas, freou, fez ultrapassagem, não bateu em ninguém. Ou seja, entenderam? Nós temos coletadeiras para colher enormes quantidades de alimento. Você não tem que ir lá colher na mão, bater, já sai tudo colhido, pronto para ser ensacado. Então, a Terra hoje é um paraíso em relação a 100 anos atrás, a 200 anos atrás. Esses espíritos, há 4.000 mais 2.000, 6.000 anos atrás, a Terra era extremamente primitiva, era tudo no braço. Tudo tinha que ser feito usando os braços, fabricar a própria ferramenta, desenvolver tudo. Muito mal tinha roda para botar nas carroças para o cavalo e boi puxar. Entenderam, gente? Então, esse processo, nós podemos entender que Adão e Eva foram o símbolo do casal que vem expulso do planeta deles. E aqui, ao terem filhos, eles vão receber um muito mal, que oferecia oferendas sangrentas para os deuses, o outro já bonzinho, que já entendia que poderia oferecer flores, frutos e mel, e o outro era o irreverente, não queria nada com trabalho. Então aí nós vamos ver que, logicamente, na terra primitiva não tinha lugar para os Abels. Os bonzinhos, como que eles iam ficar aqui na terra? E o morrer, Caim matar Abel, quer dizer, Caim tenta tirar aquilo que era de Abel. Vamos levar para um outro extremo para não ser morte. E ao tentar tirar o que é de Abel, mostra-nos, seja também, pode ser a vida também, mas vamos tentar abstrair, tirar o que é de Abel, porque ele usava da força, da astúcia, mostrando que a terra era para os maus, por um bom tempo. Hoje já tem as pessoas veganas, que nem leite eles bebem, já tem os vegetarianos que tomam leite, comem ovo, mas não comem a carne. Ou seja, o processo evolutivo da terra vai fazendo com que todos nós estejamos melhores, estejamos nos melhorando. Esse é um raciocínio que nós podemos usar para entender Adão e Eva perdendo o paraíso. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que
envolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza que se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. À medida que a gente entende que a vastidão da Terra, o tamanho da Terra e o número de pessoas aqui reencarnadas, se Adão viveu há 4.000 anos, como que tinha condições de um casal em 2.000 anos, porque 2.000 anos antes de Cristo já tinha a Índia toda povoada, já tinha a Europa povoada, já tinha o Egito povoado. Como que um casal em 2.000 anos iriam povoar com tanta gente, tanto espaço, com características tão diferentes? A África, pessoas negras, o norte da Europa com pessoas muito brancas, muito claras. Na China, aquelas pessoas mais amareladas, com olhinho puxado, cabelo liso. Ou seja, é muita variedade para pouquíssimo tempo. Portanto, nós vamos entendendo como símbolo de espíritos que vieram reencarnar, e aqui Kardec está mostrando uma outra possibilidade de um grupo de pessoas que sobreviveram a um cataclismo muito grande que destruiu a maioria das pessoas daquela região. Mas mesmo assim, em outras regiões continuam existindo outras pessoas. A questão dos exilados, ela é mais recente. Ela não faz parte da codificação 100%, mas nas entrelinhas mostra-nos que muitos espíritos estão na Terra exilados. Vamos ver isso lá na frente. Muitos, com mais razão, consideram Adão como um mito, uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Portanto, aqui a gente está vendo que as primeiras idades do mundo, aquilo que nós já explicamos, os primeiros que vieram habitar de outro planeta para cá, e aqueles que sobreviveram a determinados cataclismos. Também é uma possibilidade de entendimento. E quanto mais a gente abstrair, quanto mais a gente abrir o leque da racionalização, mais nós vamos ver a grandeza de Deus, que com tantos mundos povoados, cada um segundo o seu processo evolutivo, seu estágio evolutivo, ele vai adaptando os espíritos e distribuindo esses espíritos segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas obras, segundo a sua capacidade, por globos necessários e condizentes com aquela evolução daqueles espíritos. Diversidade das raças humanas. Questão 52. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com 2 filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Fisicamente você se assemelhava, moralmente não. E também podemos dizer a origem, porque não se originaram de um só homem, de um só casal, como a gente quer, que é Adão e Eva. Aí as pessoas falam, Adão e Eva viveu na África, e da África se espalharam pelo mundo. Não é. Tem estudos recentes que mostram que as vidas foram surgindo em todos os continentes do planeta, em épocas mais ou menos parecidas, mais ou menos na mesma época, e se transformavam mais ou menos na mesma época, dando mais combustível para a nossa filosofia e mostrando aquilo que a doutrina espírita fala, porque em algum ponto, ou no Livro dos Espíritos, ou no Consolador, vai ser dito que a vida surgiu em todos os continentes, de forma diferente, por origem diferente. Questão 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Foi o que a gente comentou antes. A ciência já mostra isso hoje. Então, todos nós somos filhos de Deus. Aí as pessoas, então não somos irmãos, somos primos. Mas você não sabe em que época você viveu, em que raça você viveu. E todos somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai. O processo de criação e de surgimento das raças foi diferenciado, mas a paternidade é divina.
A. Estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? A raça humana é uma só. Portanto, que se tiver o casamento de pessoas negras com brancas, com amarelas, seja como for as misturas de raças, vai nascer uma pessoa que reproduz. Vou dar um exemplo meio parecido, aparentemente meio grosseiro, mas a gente vai poder entender. Se você pegar e colocar um cavalo e uma jumenta para reproduzir, vai nascer um burro que é estéril, porque é uma raça diferente das demais. Da mesma forma, quando as pessoas colocam para reproduzirem um canário da terra e um canário belga, o que nasce é estéril. Todo esse processo, tudo na vida, leva-nos a entender que a raça humana é a mesma família, temos características diferentes, mas somos essencialmente humanos, portanto podemos reproduzir e termos filhos férteis mesmo de raças diferentes. Questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? A gente já estava pensando sobre isso, Kardec fez a pergunta e vamos à resposta dos espíritos para a gente poder entender melhor. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem, pelo mesmo fim, estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. É importante entendermos que todos somos filhos do mesmo Deus e, portanto, somos irmãos. E quem te garante que hoje você branco já não foi negro? E quem te garante que você negro hoje já não foi branco? Principalmente quem está no Brasil, já vivenciaram várias experiências. E às vezes a pessoa fala assim, não, nós somos da raça eslava. E quem te garante que você nunca foi chinês? Está de perto. Quantas guerras teve, quantas miscigenação de raças tiveram? Nós temos que largar de pensar por esse jeito. E também, olhando pelo lado essencialmente espiritual, os espíritos reencarnam onde se faz necessário ao seu processo evolutivo. Logicamente, você vai passar a reencarnar em diferentes raças, em diferentes sociedades, em diferentes religiões, para que você se aprimore, para que você se aperfeiçoe. Portanto, somos irmãos perante Deus, devemos aprender a viver como irmãos.